A paz de Cristo, irmãos. Aqui Valdeir Contaifer, falando com vocês a introdução à metodologia focada no mestrado, ok? Metodologia é uma palavra que indica um caminho para chegar a um alvo na realização de alguma coisa e tem significado de um campo de conhecimento que estuda os métodos que são praticados. Por isso, uma metodologia, ela explica a abordagem de pesquisa e estudos e a maneira pela qual a análise de dados ocorre. A metodologia é, então, estratégica porque ela aponta para a realização da pesquisa e trabalho. E, por isso, ela é usada para o ensino, para pesquisa e para projetos. A metodologia existe para analisar as características dos métodos, verificando suas capacidades, limitações, com uma visão crítica das premissas em sua utilização. E, se corretamente aplicada, a metodologia permitirá que as ações que nós realizamos no alcance do objetivo, elas sejam replicadas por outra pessoa que deseja obter os mesmos resultados ou resultados parecidos ou análogos. De qualquer forma, conforme o interesse da aplicação da pessoa, se a metodologia foi aplicada corretamente, ela é capaz, então, de fazer essa replicação ou aplicação. Então, a metodologia, quando científica, ela é sobre um método para abordagem da investigação científica, visando aquisição e transmissão de conhecimento. Se o nosso interesse está no processo da dissertação, a questão do nosso foco, no processo da escrita ou no projeto final, a metodologia servirá para organizar o material e, além de organizar o material de estudo, ela vai servir para descrição criteriosa do objeto de estudo. Então, é isso que nós queremos, né? Então, eu quero falar sobre conhecimento e aprendizagem. Eu utilizo a concepção construtivista para elaborar uma representação pessoal de um objeto, da realidade ou conteúdo que eu pretendo aprender. É claro que existem outras concepções, né? Mas eu estou usando a construtivista, é isso que eu apresentarei para vocês. Essa elaboração, ela implica aproximar-se de tal objeto ou conteúdo para aprender do objeto. Não é uma abordagem que parte do nada, mas ela tem base nas experiências, tem base em experiências. Então, dentro dessa concepção de aprender e de ensinar, há um caráter ativo, do qual participa não apenas aquele sujeito que aprende, mas também outros elementos que estão ao redor desse conteúdo. Então, nós construímos, modificamos, diversificamos os nossos esquemas de conhecimento, reelaboramos e somamos a outros para atingir um determinado objetivo. As referências implícitas ao ensino e aprendizagem, elas vão, então, estar sendo elaboradas sistematicamente. Os conceitos de Piaget aqui ajudam bastante, né? Aqueles conceitos que ensinam que a inteligência funciona como uma adaptação e ajuste do objeto aos esquemas de compreensão do sujeito. Então, Piaget ele entendeu isso perfeitamente, né? E ele foi além disso, né? Ele percebeu que existe uma função também de acomodação, né? E isso também se apresenta dentro dessa questão do ensino e da adaptação. E ele também viu que o esquema de compreensão ele passará pelo processo de vincular o objeto e o conhecimento por meio do ato cognitivo. Então, o desenvolvimento da autonomia é estimulado quando há troca de pontos de vista, né? Uma pessoa ela percebe a necessidade de um aprendizado específico para se envolver com a sua tarefa. Aí, a aprendizagem, entendida como construção do conhecimento, né? Estamos trabalhando com construtivismo, ela pressupõe
compreender a sua dimensão como produto e a sua dimensão como processo. Então, a aprendizagem, ela não é uma quantidade de informação que a gente adquiriu, né? Não é isso. Mas a aprendizagem, ela é a competência, aquela qualidade de conhecimento que tem as possibilidades pessoais de continuar a aprender. Então, isso significa um processo de elaboração pessoal do conteúdo dentro da pessoa que se percebe como autônomo, como responsável pelo seu aprendizado. É por isso que eu digo para você, quando você elabora o trabalho, né, que você tem que se expressar, tem que dizer o que você entendeu sobre aquilo. Não basta copiar, né, o conteúdo do livro, do artigo, mas olhar com um olhar crítico o que aquilo significa, o que você pode aplicar daquilo, o que é interessante para você e como você pode dizer isso, dizer de outra forma, diferente do que o autor disse, porque senão a gente só tem que ler o livro, né? A intenção aqui é a questão da competência, e isso Piaget elaborou, né? Não adquirir um montão de conhecimento, né? Um amontoado de coisas, não é isso. Mas qual é a capacidade que você tem de aprender? E o que isso significa no processo da sua própria elaboração pessoal para que você seja autônomo naquilo que você diz e naquilo que você quer construir. É disso que se trata. Então, a pessoa conhece e se desenvolve na medida em que consegue construir significados, esses significados que sejam adequados, né, em torno do conteúdo. E dessa forma, ao construirmos esses significados, os saberes adquiridos, eles vão formar uma outra rede de entendimento, de compreensão, de habilidade, de expertises, né? Que são associadas àqueles saberes prévios que nós tínhamos e falam parte da nossa memória construtiva ou compreensiva. Então, à medida que tivermos uma memória formada sobre os temas de que nós temos interesse, os temas que nós estamos escolhendo, a ideia que nós estamos escolhendo tratar, então haverá uma apropriação disponível dos conhecimentos que nós necessitamos para o uso quando isso for necessário. Então aquilo se tornou o meu conhecimento, a minha capacidade de utilizar o que eu aprendi, mesmo em contextos diferentes daqueles em que haviam sido construídos. Eu tenho então um padrão, né, que eu posso utilizar para construir novos raciocínios. Então, o processo de conhecimento, ele não é estático, não pode ser estático, né? Não se baseia numa mera reprodução da realidade ou numa cópia das informações que recolhemos. Eu estou insistindo muito nisso porque eu sou professor, né? A gente pede para o aluno elaborar um tema, o que ele faz? Ele pega um pedaço desse artigo, um pedaço do outro artigo, um pedaço do livro, aí ele bota um atrás do outro, cola aquilo, me apresenta e fala para mim, não foi plágio. Professor, o senhor está dizendo que é plágio, mas não é plágio. Por quê? Ele acha que não é porque ele arrancou daqui, dali e daquilo, mas ele não elaborou. E se ele não elaborou, não é raciocínio dele. Entende? Eu estou falando aqui baseado em pesquisa, em livro, em conhecimento, citações de sala de aula, né, diálogo com alunos, né? Mas aquilo que eu produzo é diferente, tem uma linguagem própria, tem um jeito de abordagem própria. E é isso que a gente espera do aluno, e a gente espera do pesquisador, né? Não uma cópia do que se recolheu. É um processo interpretativo, crítico e criativo. E você se apresenta para isso. Então, esse processo, ele é um processo lógico, né? O conhecimento, ele pode ser estruturado para o pensamento de acordo com a lógica, de um modo formal ou pelo bom senso, né? Então, normas lógicas nos ajudam no processo de conclusão. É o modelo pelo qual nós buscamos na metodologia. É o processo lógico. A pessoa lê, vê a lógica e entender como funciona e como ele pode usar aquilo, né? Para contribuição
do saber científico. Então, quando concluímos logicamente, nós temos solucionado o problema que estávamos pesquisando. Pronto, concluímos, chegamos ao final. O raciocínio lógico, né, formal, ele acontece quando nós temos consciência da sua utilização. Aí é preciso ser treinado para isso, né, para organizar o pensamento de forma lógica. E os dois principais processos do raciocínio lógico são o raciocínio dedutivo e o indutivo, né? Também se usa o dialético, né? Então, você vê, você não pode concluir antes de você elaborar, né? Às vezes a gente está lendo o trabalho no início da dissertação, e o aluno já está concluindo aquilo que vai chegar lá no final, mas ele não elaborou. Então, como é que ele pode concluir se ele não chegou a elaborar as ideias, comparar as ideias, perceber, botar as analogias e dizer a que ele veio? Compreende? Então, seria prévio. E essa coisa prévia, demasiadamente prévia, ela prejudica o raciocínio, né? E a gente quer saber como você chegou naquilo, para que seja um conhecimento também apropriado para nós. Compreende o que eu quero dizer? Então, em geral, o raciocínio lógico, ele começa com uma afirmação ou com uma proposição, seguido de uma afirmação intermediária e uma conclusão. Vou repetir. O raciocínio lógico começa com uma afirmação, também chamada de proposição, seguido por uma afirmação que está no meio entre esse início e a conclusão. E ele mostra, então, como um instrumento de análise e argumentação pode comunicar uma ideia, né? Então, ele é isso. Ele é esse instrumento, né, que eu chamo de instrumento criativo, instrumento interpretativo, né? É isso que ele é. Então, quando lemos um trabalho científico, nós esperamos encontrar nele alguma estrutura lógica que seja firmada em dados que possam ser comprovados ou verificados. Aí o aluno fala, mas eu tenho que escrever sempre de onde veio, eu tenho que dizer a fonte. Sim, né? Espero que sim. Porque a elaboração é sua, então construa a elaboração total. Não é sua, diga de onde veio, para que a gente possa ir lá, olhar e aprender de onde veio, para podermos entender aonde você quer chegar. O filósofo Aristóteles trabalhou muito dos conceitos da lógica, e os discípulos dele e outros pensadores foram desenvolvendo as regras de lógica, né? Eu aprendi muito com Tomás de Aquino, né? O trabalho lógico, quando eu estudava isso desde o princípio, né? Mas a gente pode dizer que a lógica tem como objeto de estudo o pensamento, e que as regras da lógica trabalham para que o pensamento seja correto, né? Então, o que Aristóteles ensinava é que os elementos lógicos são conceito, juízo e raciocínio. Conceito, juízo e raciocínio. E Aristóteles dizia que seria necessário observar as relações entre esses elementos para pensar e se expressar corretamente. Embora o nosso curso de metodologia ele não vá trabalhar especificamente as regras da lógica formal, você pode fazer um curso de lógica, né? Eu devo ter isso escrito em algum lugar, né? Já montei cursos para turmas disso, mas será bom que os estudantes leiam a respeito do conceito, do juízo e raciocínio lógico para estruturar melhor as ideias que ele vai coletar em sua pesquisa e trabalho. Eu gosto muito de um trabalho de um pesquisador chamado Paulo Ruas, porque é simples de entender, né? Escreveu um bom artigo com o título Conceitos, Juízos e Raciocínios, né? Eu vou colocar para você o link dele, né? E vale a pena você ler a respeito disso, né? Em síntese, né? Ele diz que os raciocínios dedutivos são aqueles em que a verdade das premissas
é logicamente preservado na sua conclusão. E aí ele vem colocando, né, como funciona isso. Leia, é interessante o trabalho dele, né? Mas eu preciso falar com você sobre a investigação científica. Então, vou fazer essa pausa para você pensar e nós vamos continuar falando sobre investigação científica. Por favor, fica ligado, tá? Essa é só a primeira parte dessa introdução. A segunda parte é a investigação científica.